Graça e paz, igreja. Podem sentar todos. Que bom que vocês vieram para a casa de Deus mais uma vez, para nutrir a alma de vocês com a palavra de Deus. Amém? Domingo agora nós teremos a Santa Ceia. E a Santa Ceia pessoal, é o dia de nutrir a nossa alma com o elemento de Deus, que é um dia de lembrar do que Ele fez. Quando a gente lembra do que Deus é e do que Ele fez, a nossa memória ajuda a servi-lo. Quem esquece quem Deus é e o que Ele fez, não consegue servi-lo até o final. Mas todas as vezes que a gente lembra de Deus e sabemos quem Ele é, nós olhamos para Ele e diz assim, não tem para onde ir. Foi o que aconteceu com Pedro. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos, e aí, para onde iremos nós? Pedro disse, né? Para onde iremos nós se o Senhor tem a palavra de vida eterna? Quando a gente olha para Jesus, a gente sabe que não tem outro lugar para ir. Lembra aquela parábola que ele contou, que chegou um amigo à meia-noite? Quem lembra disso? E ele não tinha pão em casa, e ele disse, vou para a casa do meu amigo. Não tinha para onde ele ir, era meia-noite. Não tinha padaria, gente. Não tinha mercado. A única coisa que ele lembrou é a casa do amigo. Então, às vezes, é isso que acontece. É a casa do amigo, é o único lugar. E a Bíblia diz que se ele não abrir a porta porque é nosso amigo, ele vai abrir por causa da nossa importunação. Porque nós estamos batendo. Porque nós estamos perseverando. Continue perseverando, irmãos. Vai dar certo. Amém. Eu creio em nome de Jesus. Pessoal, eu quero trazer uma palavra aqui, que Deus tocou no meu coração hoje, para trazer. A semana passada nós falamos de algo muito interessante aqui, sobre a oração de Neemias. Você não vê Neemias pedindo cura nem um momento. Mas ele diz, Senhor, lembra-te, pois, daquilo que eu fiz. Lembra-te, pois, Senhor, atentamente das coisas que eu fiz. Ele foi para a memória de Deus. Tem coisa que está lá, irmãos. E quando a gente fala, Deus lembra. Ah, meu irmão, Ele lembra. Ele gosta que lembremos Ele. Foi Ele que diz aqui em Isaías, procura lembrar. Ele mesmo diz, a Bíblia aqui, em Gálatas, sejam conhecidas diante dele as nossas petições. Ele gosta que seja conhecido. Ele gosta que lembremos dele. Hoje eu quero ler com você Lucas 10. Tem algo aqui que é muito nobre, é um tesouro. Em Lucas 10. Tem um tesouro aqui em Lucas 10, irmãos. Um tesouro para a gente aqui, uma bênção. Pessoal, quero que você também se junte ao nosso ministério de apoio, de intercessão. Eu sempre intercedo aqui, quando chego nos cultos, eu sempre intercedo aqui antes dos cultos. Às vezes eu oro junto com os meninos, às vezes eles chegam aqui e eu já estou orando. Mas toda última sexta-feira do mês, a irmã Valdete, o João, estão aqui na igreja. Junte-se a eles. Esse culto era o culto que eu fazia também. Durante 7 anos eu fiz esse culto de intercessão. Nunca pedi e obriguei ninguém a vir. Mas é um dos cultos mais importantes. Então, na última sexta, põe no teu coração, uma vez por mês, vem para cá. Junte-se esse casal maravilhoso aqui, que receberam esse chamado de interceder. E venha interceder. Venha colocar diante de Deus aqui as suas lutas da intercessão. É dia de você ofertar pela sua família. A intercessão é dia de você ofertar pela cidade. A tua oração, ofertar pelo ministério, ofertar pelos dizimistas, ofertante, a tua oração pelo pastor, pela família pastoral.
pelos obreiros, pelos pastores do Brasil. Todos os dias, pessoal, a média, foi feita uma pesquisa, mais de 1.500 pastores desistem todos os dias. A maioria deles estão com depressão. Porque se você não tiver inteligência emocional para lidar com as batalhas espirituais que existem no ministério, às vezes eu estou junto com os pastores de igreja muito grande, até falei domingo com o Nilton, às vezes os caras chegam lá e falam, nossa, pessoal, essa semana eu pensei em abandonar tudo isso aqui. Eu falo, poxa, está querendo abandonar tudo isso? Por quê? Porque as batalhas espirituais, elas são reais. Por isso que o visível não nos atrai. Seja pequeno ou seja grande, não nos atrai. Porque a Bíblia diz que as coisas que são visíveis, elas são feitas daquilo que é invisível. Então, existem muitas guerras, né? Dos pastores que existem, só 10% vão se aposentar como pastores, irmãos. Porque a batalha é grande. Isso consome a gente emocionalmente, que você não tem noção. O que a gente passa, o que as pessoas dizem por trás, os falatórios, são poucos os que entendem o sacerdócio e honram o sacerdote, ora pelo sacerdote, investe no sacerdócio, são poucos. Nós aprendemos domingo aqui, o Mateus capítulo 28, quando os soldados, eles vão falar, Jesus não está no sepulcro. Jesus ressuscitou. E eles disseram, não. Pegaram uma grande quantidade de dinheiro para dizer, vocês vão dizer para todo mundo que vocês cochilaram e os discípulos de Jesus roubaram o corpo. Tome esse dinheiro. A Bíblia diz que era muito dinheiro, irmão. Tem tradução que diz vultosa quantidade de dinheiro para mentir a respeito de Jesus. Porque o inferno é patrocinador da mentira. E nós somos patrocinadores da verdade. Amém. Por isso que nós somos dizimistas. Por isso que nós somos ofertantes, primiciantes, votantes. Porque o inferno tem os soldados deles. Mas o reino de Deus também tem um soldado do reino. Diga a glória a Deus. Diga, se depender de mim, vou patrocinar para a verdade a respeito de Jesus ser conhecida. Amém, gente? Essa é a fé. Bom, Lucas 10, versículo 23, tem algo muito interessante aqui. E voltando para os seus discípulos, disse-lhes, em particular, bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Irmão, isso aqui é um tesouro muito grande. Você vê que ele não foi para a multidão falar. Ele vai para os seus discípulos em particular. Tem coisas que são só para os íntimos, só para os próximos. Tem coisas que é só para os discípulos que deitam no colo dele. Tem coisa que é para os discípulos e tem coisas que é para Pedro, Tiago e João. E quando ele chegou lá em cima do monte, ele chamou João, Pedro, Tiago e João, subiu lá em cima do monte. Ele chegou lá e falou, agora vocês dão conta para ninguém que vocês viram aqui. Está entendendo, irmão? Então tem coisas que é para a multidão, tem coisas que são para os discípulos e tem coisas que é para Pedro, Tiago e João. Existem revelações que elas são, irmãos, maravilhosas. Eu já disse para vocês e volto a dizer, nós temos tido o privilégio de aprender coisas aqui na igreja que pastores não sabem. Sobre oração, sobre a ressurreição de Jesus, sobre fidelidade, sobre oferta, sobre perseverança. Então você vê que Jesus ele diz assim para os discípulos, mano não, Jesus não fala, mano, hein, gente, olha
Olha eu querendo deixar Jesus meio corintiano já, né? Jesus chegou para os discípulos, aqui no versículo 23, olha que coisa linda. Lê comigo aqui, ó. E voltando-se para os discípulos, disse em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Jesus quis dizer, vocês são privilegiados. Vocês estão vendo coisas que muitos, nem com muito dinheiro, vai conseguir ver. Eles estavam tendo uma experiência com Deus incomparável. E às vezes, Deus permite que nós tenhamos esta experiência com Ele, para receber informações e revelações que muitos não vão ter. Ele disse uma certa feita assim: olha, existem coisas que nós não revelamos nem aos sábios e nem aos entendidos, mas aos pequeninos. Jesus quis dizer, estas coisas não são reveladas nem para sábios e nem para entendidos, só para os pequeninos. Você vê que Jesus, ele tem uma particularidade com alguns. Esses alguns não são os melhores, mas esses alguns despertaram algo em Jesus, que ele entrega algo para eles. Se Jesus tem entregado algo para mim e tem entregado algo para você, é porque ele tem visto em nós algo pessoal. Ele tem visto algo em nós para entregar coisas que muitos não vão ver. Aí no versículo 24, ele diz assim: pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Jesus estava chamando, dizendo para eles: cara, vocês são privilegiados. Profetas gostariam de ver o que vocês estão vendo. Tem muita gente que gostaria de estar ouvindo o que vocês estão ouvindo. E não ouviram. Está aqui, ó. Então, a gente tem que dar graças a Deus todos os dias. Nós temos que dizer: Deus, muito obrigado pelo Senhor ter me dado a oportunidade de ouvir isso, de aprender isso, de ser nutrido com isso. É isso que vai nos impulsionar para o outro nível. Lembra que ele diz em Apocalipse 3, nós estudamos aqui esses dias: lembra-te, pois, atentamente do que ouvistes e receberam, do que vocês ouviram, receberam e ouviram. Então nós precisamos ser gratos a Deus por aquilo que temos ouvido, porque profetas e reis, ele está dizendo o seguinte: pessoas grandes, pessoas com recurso, pessoas que teriam dinheiro para ter acesso a essas informações, eles não tiveram. Então, ao invés de murmurar, ao invés de falar muitas coisas, ao invés de ficar comparando a tua casa, comparando a tua igreja com outra igreja, comparando o teu pastor com outro pastor, agradeça. Agradeça. Porque muitos gostariam de ter um pastor. Muitos gostariam de ter um lugar para adorar a Deus. Eu não sei se vocês já viram na rede social aquelas igrejas lá da África. Quem já viu? Não tem teto. Quem já viu? Debaixo de árvore. Quem já viu? Pessoal batizando numa lona improvisada no barro. E eles não deixam de ser igreja. Nós não somos melhores do que eles, porque temos um ar-condicionado, porque temos... Não. Nós somos a igreja, que eles são nosso corpo. Nós nos articulamos com eles. Nós somos membros uns dos outros. E nós precisamos entender que esta articulação, ela tem um propósito.
E muitos têm tido a oportunidade de receber o que profetas não receberam. Aí ele olha para a lista de profetas lá atrás, Daniel. Olha, gente, vai pensando nos profetas lá, Samuel, Eliseu, os caras ressuscitavam mortos. Antes de aprender com Jesus, ressuscitar mortos, já ressuscitava lá atrás. Homens que tinham experiências com Deus. Homens que andaram com Deus. E ele falou, e Jesus está querendo dizer para eles o seguinte, eu tenho certeza que eles gostariam muito de estar aqui, nesta aula, nesse particular aqui. Interessante que ele fala isso, versículo 23. Olha que interessante, olha que maravilhoso isso. Voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes em... Você vê que é um negócio íntimo, é particular. Irmãos, nós temos que ter esse particular com Deus. E às vezes, o particular com Deus não é onde tem uma multidão. O particular não é para muitos, é para poucos. Você precisa ter discernimento. Aí o versículo de baixo, ele diz assim, no versículo 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, levantando-o, dizendo, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E disse, o que está escrito na lei? E como lês? E respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo entendimento. Nós já estudamos isso aqui uma certa feita, mas vale a pena reforçar. Jesus fizeram uma pergunta igual do jovem rico, quem lembra? O jovem rico fez a mesma pergunta. Só que para o jovem rico, a situação do jovem rico era outra. Ele cria em Deus, conhecia os mandamentos, mas não servia a Deus. Ele servia ao dinheiro. E o dinheiro o impediu de cumprir o propósito. O dinheiro não pode impedir a gente de cumprir o propósito. O dinheiro que temos está no mesmo propósito que nós. Aqui a pergunta foi a mesma, mas Jesus perguntou, como está escrito na lei e como se lê? Ele respondendo diz, tem que amar ao Senhor acima de todas as coisas, né? De todo o coração, alma, de toda a força e de todo entendimento. Irmão, não tem como a gente amar Deus se a gente não entender Ele. O grande problema da igreja, no mundo inteiro, é que elas não entendem Deus. Jó, no capítulo 42, ele fala, antes os meus ouvidos ouviam, agora os meus olhos veem. Ou seja, abriu o entendimento dele. Não era só de ouvir falar. Agora ele diz, os meus olhos veem. Ou seja, saiu a escuridão, saiu o véu, veio a ele a revelação. Amém, gente? Amém. Aí, ele diz assim, de todo entendimento e amar o próximo como a ti mesmo. E disse-lhes, respondeste bem, faze isso e você vai arrebentar, você vai viver. É isso aí. Ama a Deus e ama o próximo. Faze isso e está tudo certo. Só que para a gente amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, aí é que está o pagar o preço para isso. Saber que tem que amar a Deus e saber que amar o próximo é maravilhoso. Então Jesus falou para ele, rapaz, você sabe o código? O código é esse. A chave é essa. Faz isso. Está entendendo, irmão? Porque o difícil não é entender.
O difícil é fazer, pessoal. Às vezes não falta para nós o entendimento, falta para nós colocar em prática o que entendemos. É ou não é? Se nós colocarmos em prática no 2024 tudo o que entendemos, irmão, nós vamos arrebentar. Vai ser uma bênção para a nossa família, para a nossa igreja. Vai ser uma bênção para o teu trabalho, para as tuas finanças, para a tua saúde. Se você colocar em prática tudo o que você aprendeu com Deus, e às vezes você aprendeu no coletivo, e às vezes você aprendeu no particular com Deus. Você sabe que às vezes o culto, ele pode ter poucas pessoas ou uma multidão de pessoas, mas você sabe que tem culto que é particular, é ou não é verdade? Parece que você está só você e Deus ali. Quem já teve essa sensação? Olha aí que maravilha. Parece que é só você e Deus. Não tem mais ninguém. Você esquece que tem uma multidão do teu lado. Você esquece que tem pouca gente do teu lado. Por quê? Porque você tem um particular com Deus. E é no particular que ele nutre a tua alma dizendo: reis e profetas gostariam de ouvir o que você ouviu, saber o que você sabe. Irmão, agradeça todos os dias pelo que Deus ensinou. Tem uma frase que nós falamos aqui já algumas vezes, vou repetir. Nós não precisamos saber tudo, mas tudo o que nós sabemos precisa ser importante para nós. Nós não precisamos saber tudo, mas tudo o que nós sabemos precisa ser importante para nós. Então Jesus falou para ele aqui, como é o versículo 28, olha como que é forte isso. E Jesus falou: rapaz, tu sabe mesmo, hein? É, rapaz, você sabe, hein? É isso aí mesmo, faz isso aí. Às vezes nós fazemos pergunta para Deus e Ele faz a mesma pergunta: o que você acha? E a gente responde assim. Ele fala: está aí, só fazer. Então, gente, vamos aproveitar esse ensino, que para muitos aqui está sendo um ensino particular. E Jesus está dizendo: cara, profetas e reis queriam saber o que você sabe. Então, gente, nós somos privilegiados. A igreja de Cristo na terra, que tem se voltado para o sagrado, para o livro da fé, para o alimento e a nutrição das ovelhas, pessoal, são privilegiados. Aí Jesus então continuou dizendo assim, vejam comigo, versículo 29. Ele, porém, querendo justificar, diga, sabia o que precisava fazer, mas fez o quê? Justificou. Nosso problema é esse. A gente sabe o que tem que fazer, mas a gente justifica. A gente sabe que tem que perdoar, mas a gente fala: Deus, eu tenho que perdoar mais. É muito mal, o cara já fez 10 vezes comigo a mesma coisa. A gente justifica. É ou não é? A gente sabe que tem que se arrepender dos pecados, e quando a gente peca, a gente fala assim: mas a gente peca mesmo, todo mundo peca. A gente justifica. A gente sabe que tem que orar, mas a gente fala assim: Deus, mas será que precisa orar mesmo? E aí, assim, subsequentemente, a gente justifica. Ah, Deus, eu gostaria muito de dar o dízimo, mas vai fazer falta. Eu gostaria muito de fazer um voto, mas para quê? A igreja não está nem precisando. A gente sempre justifica, mesmo sabendo o que tem que fazer. É ou não é? Então, a gente precisa justificar menos, pessoal. E fazer o que a gente sabe. Amém, gente? Amém.
Então, esta palavra aqui é uma palavra que Deus está revelando para nós, trazendo entendimento para a gente. Eu falei essa semana com os pastores, eu disse o seguinte: a pregação, ela é o remédio instantâneo. Sabe quando você está com dor de cabeça, você toma um remédio e corta na hora? Esta é a pregação. E o ensinamento qual é, gente? O ensinamento é o sistema imunológico. Então, quem tem o ensinamento, o aprendizado, não tem só a dor de cabeça sumida, ela tem saúde para vencer, para não deixar mais se manifestar a dor de cabeça. Estou dizendo aqui em metáfora para você entender. Quem entendeu? Então, o ensinamento, ou melhor, a pregação, ela abre o caminho, como diz o pastor André. O ensinamento abre o caminho, mas a pregação abre o caminho, o ensinamento te faz permanecer no caminho. Não tem como servir a Deus sem entendimento, irmão. É de todo coração, com toda a força, com a sua alma e com entendimento. Então, se a igreja não tem entendimento, ela não consegue servir a Deus. Ela vai desistir ali, porque não tem entendimento. Mas se tiver entendimento, ela vai resistir, vai atravessar o deserto, porque ela sabe que vai chegar na terra prometida. Então, deseje o ensinamento, deseje entender e pare de justificar. É ou não é? Aí diz assim, o versículo 29, como que é isso? E querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Ele caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Jesus contou a história. Rapaz, o homem foi para Jericó, os caras pegaram ele, os bandidos, roubaram tudo dele e deixou ele meio morto. Ou seja, lá no bico do corvo mesmo, o cara estava na UTI. É isso aí que Jesus está dizendo. O cara ficou ao nível que ele precisava de uma UTI. Esse era o nível da necessidade do cara. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, vendo-o passou de largo. O sacerdote representa aqueles que entenderam, aqueles que sabem o que tem que fazer, mas não faz. Então não adianta só saber, irmão. Saber é importante, mas fazer é mais importante ainda. Diga, fazer o que sabe é mais importante ainda. Aí que está o segredo. Se você não sabe, tudo bem. Mas se você sabe, faz o que você sabe. Faz para honrar alguém. Faz. Semeie na vida de alguém. Eu vejo aqui as pessoas semeando na minha vida, na vida dos meus filhos, irmãos. Aqui semeiam. E ontem eu vi o pastor André pregando e falando, perguntando lá na igreja em Valinhos. Ele perguntou: quem é que é empresário ou está começando uma empresa? O pessoal com dificuldade de levantar a mão, lá no fundo levantou, baixou, a outra levantou a mão e falou: eu. Ele falou assim: ó, vou doar para a senhora 3 meses de arte, essas artes para divulgar, fazer as artes, eu vou semear na tua vida. Eu achei isso maravilhoso. Ele estava colocando em prática o que ele sabia para servir o próximo, servir alguém. Eu vejo aqui os irmãos aqui tão generosos, abençoando. Eu não gosto de falar nome, porque
Tem um negócio comigo que é assim: o pai que vem em secreto recompensará. Eu gosto muito disso. Eu poderia dar nome, não tem problema, a gente é maduro, né? Mas, às vezes, eu gosto de deixar anônimo, exatamente para que o pai que vem em secreto recompense publicamente. Todo mundo vai ver você sendo abençoado por aquilo que você fez. É público que vai ser recompensa. Todo mundo vai ver. Diga glória a Deus. A recompensa vai ser pública. Todo mundo vai ver. E eu creio que Deus está fazendo isso e preparando colheitas para vocês. É isso aí, irmão. Está vendo como que é muito forte? Às vezes as pessoas falam: nossa, será que o pastor não reconhece? Não, eu reconheço, irmão. Tanto eu reconheço que eu estou falando aqui da sua generosidade, do seu amor, da sua fidelidade. Mas eu gosto muito disso. O pai que vê em secreto. Tem coisa que ninguém viu, mas ele viu. E vai te recompensar publicamente. Quem recebe esta palavra? Isso é melhor do que a gente ficar, às vezes, falando. Quem acha melhor assim? Ah, pastor, melhor assim. Amém. Essa recompensa é melhor. Vem comigo aqui que eu já estou terminando. Olha só. Qual é o versículo? Versículo 31. Diz assim: ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando-se àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Nós estamos então vendo Jesus contar a história aqui de dois rapazes que sabiam o que tinha que fazer. Por isso que Jesus perguntou: o que você acha? E o cara respondeu: isso. E ele falou: rapaz, é isso mesmo, é só fazer. Aí o cara, querendo justificar, Jesus contou outra história para ele. Jesus está falando: os caras sabiam fazer, mas não fez. Os caras sabiam fazer, mas não fez. A gente podia fazer aqui esse ano o mês da semeadura. E nesse mês da semeadura você vai procurar alguém aqui da igreja que precisa do teu talento. E você semear na vida dele. Vai ser tão bom, irmãos. Você usar o seu dom para servir. Ah, mas vai subir para a memória de Deus com uma velocidade. Só que quando você for lá: Deus, lembra de mim. Você vai ter crédito lá. Isso é palavra, irmão. Isso é comunhão. Muitos gostariam de ouvir o que você ouviu, saber o que você sabe. Profetas e reis não tiveram um particular que você tem com Deus. Olha aqui no versículo 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, se moveu de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Jesus estava falando para aquele cara que estava querendo se justificar. Nós tivemos dois que sabiam o que tinha que fazer, e eles não fizeram. E nós temos um que sabia o que tinha que fazer e fez. Então Deus, ele não gosta daquele que sabe e não faz. O que vai ser lembrado por Deus não é o que sabe e não faz, é o que sabe e faz. Então, se a gente sabe e faz, a gente tem crédito lá, irmãos. Ele fala: é isso aí. Arrebentou. Ele fala: é isso daí. Eu vou te abençoar por causa disso. Então a gente vê aqui ele contando a história do menino, do bom samaritano, do menino que colocou azeite e colocou vinho. Quarta-feira que vem,
eu quero entregar para você o azeite. E quero entregar para você o vinho. Nós vamos participar aqui na igreja do azeite e do vinho. Você vai beber mesmo um pouquinho do azeite. Nós vamos comprar um azeite virgem, maravilhoso. Você vai beber um pouquinho do azeite e vai beber o vinho para atar suas feridas. Nós estamos vivendo um propósito, eu sou o Senhor que te sara. Hoje nós vamos participar da Páscoa do Figo, que é o terceiro dia. E a semana que vem eu vou dar continuidade, porque nós estamos profetizando saúde. A oportunidade para você trazer, nem se for arrastado, aquela pessoa que precisa ficar curada. Você vai porque você precisa. Você vai porque nós estamos vivendo um ato profético, uma direção de cura. Uma direção de cura. Quem está me ouvindo aqui, que está me ouvindo em casa, isto é uma direção de cura que Deus tem dado para a nossa igreja. Então nós vamos atar o azeite e atar o vinho sobre as feridas. Nós vamos participar do azeite e do vinho. Meus irmãos, vai ter milagre. Curas vão acontecer. Nós estamos profetizando saúde. Então, no versículo 35, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, e tudo quanto mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus respondeu a pergunta dele com outra pergunta. Então, às vezes, é assim que Jesus faz. Ele pergunta para nós. E as perguntas de Jesus, às vezes, nos põe na parede. Às vezes, a pergunta de Jesus nos põe na parede. Por quê? Porque a gente já sabe o que tem que fazer. Essa é a verdade. A gente já sabe o que tem que fazer. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. E disse Jesus: vai e faz da mesma maneira. Então Jesus falou o seguinte: o grande segredo é você também usar de misericórdia com o outro. O grande segredo é você também deitar azeite e vinho na ferida do outro. No Brasil, quando um pastor cai, alguém que é famoso, que é de Deus, cai, ao invés deles deitar o azeite na ferida deles, eles vão lá e colocam o dedo na ferida, para sangrar mais. Espalha, compartilha e fala. Irmão, isso é armadilha do diabo. E tem um monte de gente se alimentando disso. Irmão, foge disso, porque você é ovelha, você não se alimenta disso, você não é hiena, você não se alimenta de resto, você se alimenta de palavra, você se alimenta de nutrição espiritual, você se alimenta de bênção, você se fortalece na revelação. Amém, gente? Por que muitas pessoas estão morrendo espiritualmente? Por causa disso. Ao invés de se tornarem ovelhas, se tornaram hienas, ministro. Não pode ver alguém famoso, alguém caído, alguém vai lá e fica lá querendo corroer os carniceiros. Não, nós somos ovelhas. A Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço elas e delas eu sou conhecido. Aleluia. As ovelhas conhecem Deus, irmãos. Lembra que nós vimos aqui o Elias? O Elias entrou na caverna, veio um vento forte. Elias não viu Deus lá. Terremoto, depois viu fogo. Mas a hora que veio uma voz suave, ele falou: agora eu sei que é Ele. Porque as ovelhas conhecem a voz. Amém, gente? A igreja, as ovelhas não estão preocupadas com barulho de vento, assovio nas rochas. Não, as ovelhas não estão nem. Isso aí não move as ovelhas.
As ovelhas querem mesmo é a voz suave, a voz que nutre, a voz que tira da caverna, a voz que coloca de novo no propósito, a voz que diz assim: não acabou o teu ministério não, vai lá e unge Eliseu no teu lugar, vai lá e unge Azael no lugar de fulano, vai lá e se apresenta para o Acabe. Irmão, não acabou não. Diga glória a Deus. Então, a palavra mais forte para mim nesta noite aqui é o capítulo 10, versículo 23 e 24. Bem-aventurados sois vós, que teve um particular com eles, e muitos queriam ouvir o que você ouviu, e não ouviram. Então agradeça a Deus, todos, por aquilo que vocês têm ouvido e aprendido. Curve a sua cabeça aí. Ó meu Pai, ó meu Senhor, ó Deus da Bíblia, ó Criador dos céus e da terra, Deus que fortalece a igreja com a palavra, Deus que fortalece a igreja com temor, com entendimento, Deus que está no controle de tudo, revela a palavra viva para o teu povo. Traga ao coração do teu povo a revelação desta mensagem que o céu ministrou hoje aqui neste lugar. Os nossos olhos estão em Ti, meu Pai. A nossa necessidade é suprida em Ti, meu Senhor. E nós acreditamos nos milagres que o Senhor tem estabelecido para os que creem. Obrigado por nos ensinar que aqui hoje que nós somos privilegiados, porque reis queriam ouvir o que nós temos ouvido, pessoas queriam, profetas queriam aprender o que nós aprendemos. O Senhor quis dizer: vocês são privilegiados, porque têm um particular comigo. Existem pessoas que ainda, meu Pai, não tiveram um particular com o Senhor, mas eu creio que se elas continuarem na fé, na perseverança, elas terão esse tempo de qualidade com o Senhor. E é isso, meu Deus, que nós buscamos: um tempo de qualidade com o Teu Espírito, um tempo de qualidade com a Tua Palavra, um tempo de qualidade com a revelação, para que possamos avançar e suprir necessidades nossas e de outras pessoas. Pai, a nossa vida tem um propósito, então o nosso trabalho tem um propósito, então o nosso dinheiro também tem propósito, então o nosso coração tem propósito. Meu Deus, que a nossa vida não seja uma vida desligada de Ti, mas que seja uma vida de entendimento, de revelações nos particulares com o Senhor, porque nós não podemos Te servir de outra forma, porque a forma de Te servir é de todo o coração, de toda a alma, é de toda a força e de todo entendimento. Meu Deus, nós precisamos Te entender para Te servir, e que o Senhor possa a cada culto trazer as revelações, os entendimentos, para que possamos Te servir de dia e de noite, termos sobre nós as revelações da Sua palavra. No nome do Senhor Jesus, nesse momento eu repreendo todos os demônios, todos os espíritos contrários, todos os ataques malignos fora da nossa vida, fora da nossa casa, fora do nosso caminho. Não toque na nossa saúde, não toque nos nossos filhos, não toque na nossa família, não toque no nosso casamento, não toque na nossa alma, não toque no nosso trabalho, não toque nos nossos projetos, não toque no nosso ministério, não toque na nossa igreja, não toque nos filhos dos membros da nossa igreja, não toque em nome de Jesus nos netos deles, não toque no casamento deles. Eu repreendo esse mal que tem atacado o casamento desse meu irmão, desta minha irmã. Todos esses ataques cessem agora, em nome de Jesus. Que renasça o amor, que o marido ame a esposa, que a esposa ame o marido. Meu Deus, que o pai ame o filho, que o filho ame os pais em respeito e honre, que haja uma manifestação de honra, que haja um princípio de santificação e de crescimento, e o diabo
sai em nome de Jesus, e que os ataques malignos deixem esta casa em paz, deixe o seu trabalho em paz, que toda inveja caia por terra, que toda miséria caia por terra, que todo medo, que toda incredulidade caia por terra. Eu os abençoo no nome de Jesus. A pasta de figo está consagrada para esse povo comer nesta noite e participar desses milagres estabelecidos. Pode servir. Meu Deus, eu oro para que haja, meu Deus, a manifestação de cura como houve nos dias de Ezequias. Ezequias recebeu a orientação do céu, Ezequias recebeu a orientação do Senhor para poder pegar uma pasta e passar como emplasto. Meu Deus, eu declaro uma noite de cura neste lugar aqui, para aqueles que estão em casa. Eu declaro em nome de Jesus, na quarta-feira que vem, nós vamos participar do azeite e do vinho para atar as feridas, e feridas da alma vão cessar, angústias vão cair por terra, traumas do passado e da infância, meu Deus, vai cair por terra, medos vão cair por terra, traumas, bloqueios vão cair por terra, e o Senhor vai inaugurar um tempo de vitória, de colheita, um tempo de bênção para os teus filhos, para o teu povo. Nós cremos no nome de Jesus. Vamos, meu Deus, usar os propósitos da Bíblia, vamos agir como o bom samaritano agiu, meu Deus, deitando azeite nas feridas daquele que estava precisando de cura. E meu Deus, este lugar será um lugar de cura. Ore comigo e profetize comigo. Este lugar será um lugar de cura, esse lugar será um lugar de restauração de família, esse lugar será um lugar de restauração de empresas, esse lugar será um lugar de restauração de saúde física, saúde espiritual, saúde mental. Este lugar será um lugar de cura, no nome de Jesus. Está declarado nesse ato profético de fé, estabelecido em nome do Senhor Jesus Cristo, porque assim cremos, em nome de Jesus. Amém. Como Ezequias, coma dessa pasta. Pastor, eu quero passar. Pode levar então para você passar na ferida. Pastor, eu quero usar como uma pomada aqui na alergia. Pode passar. Antes do banho você passa. Vai ficar um pouquinho melado. Você passa na hora do banho, leva para o banheiro, passa lá. Repreenda e diga: eu quero a bênção que o Senhor deu para a pasta de figo que Ezequias usou. Eu também quero sobre esta, para que haja a cura que eu preciso. Amém, gente? Deus mudou, irmãos? Ele muda? Deus não muda, Ele é o mesmo. Então, a direção bíblica, a direção profética que Ezequias teve foi uma direção que o céu trouxe para ele. E eu creio que o céu está trazendo uma direção de cura para nós. Então, no deitar do azeite, no deitar do vinho na semana que vem, traga a sua família para um tempo de cura. Traga o seu esposo para um tempo de cura. Traga os seus filhos para um tempo de cura. Traga a sua esposa, traga seu namorado, traga seu vizinho, traga seu primo, traga o seu colega de trabalho. Fala para ele: você tem que ir, porque você precisa mudar, você precisa viver algo profético. Chama ele para a agenda profética. Vai para cima dele, irmãos, em nome de Jesus. O pessoal que está em casa, também convido você para estar conosco nesse propósito. Amém, gente? Pessoal, vamos abençoar a casa de Deus agora. O pessoal que está em casa, que ainda não enviou o seu dízimo, a sua oferta, tem o número do Pix aí para você fazer agora a sua semeadura, em nome de Jesus, e patrocinar o reino. Patrocinar o reino de Deus. Às vezes eu recebo algumas ofertas e a gente vê que aquela pessoa é apaixonada pelo reino, sabe? Aquela pessoa é apaixonada pelo reino. Ela faz questão, né? Leva lá, acho que a irmã está precisando ali. A pessoa faz questão de abençoar o reino de Deus. Irmão, hoje meu filho viu um ato assim
um menino vendendo balas. Ele entrou num restaurante e nós ficamos observando aquele menino ir de mesa em mesa oferecer balas. O dono do restaurante, ele falou o seguinte: olha, aqui você não pode ficar, não é por causa de mim, porque tem cliente que, sabe aquelas pessoas chatas que se chegar na mesa, ela perde a fome. Tem gente que é assim, gente. Menino, o dono falou o seguinte: você almoçou não? Então já mandei preparar uma comida para você. Olha que coisa linda. Eu mandei preparar uma comida para você. E ali na porta, você pode ficar. O Vinícius falou assim: pai, você viu a generosidade e a semeadura do dono do restaurante? Aquela criança. Está entendendo? Então, gente, tem gente que é apaixonado pelo próximo, pelo reino, pelo sacerdote. Aqui eu não tenho muitas pessoas que imprimiciam na minha vida. Eu tenho alguns. E tem pastor que não tem nenhum. Eu falo, cara, você tem que ser mais amado lá para aquele povo lá. Porque aonde tem honra, gera honra. Amém, gente? O inferno patrocina as agendas diabólicas. Diga mais, eu patrocino a agenda profética. Aleluia. E Deus vai te dar mais condição ainda para você continuar patrocinando com mais quantidade e qualidade. Amém? E você vai viver algo muito maravilhoso, porque Deus, ele diz que vai recompensar publicamente. Diga, esta é uma garantia. Amém? Então, o pessoal que está em casa, envie também a sua oferta, seu dízimo, em nome de Jesus. Domingo, a Santa Ceia do Propósito. Pessoal, Santa Ceia domingo, a volta do filho pródigo. Conhece algum pródigo aí, irmãos? Traz eles. Fala, vamos para lá, vamos participar desse propósito aqui. Fala para eles, vamos voltar para a agenda profética. Vamos continuar atrás das jumentas do pai de Saul. Quem lembra disso? Saul queria voltar, o menino que estava com ele, não. Vamos até o homem de Deus. Então seja um daqueles que incentiva as pessoas a estarem na agenda profética. Amém? Em nome de Jesus. Só que participar, se ligou aí? O pessoal que está em casa pode participar também do propósito amando o próximo. Amor à casa. Pessoal, sempre tem alguém que a gente ajuda, que a gente semeia. Esses dias a pessoa pediu para a gente as cestas básicas, a gente falou, não tem, mas nós vamos levantar para mandar para você. Então, nós temos aqui na igreja esses papeizinhos aqui que eu pedi para a irmã Lúcia fazer. E sei lá o que tem aqui, não sei, tem arroz, feijão, material de limpeza. Pega aí, você traz na Santa Ceia, né? Em nome de Jesus. Leva lá para o pessoal. Você tirar aí, você traz. Você traz para abençoar o próximo em nome de Jesus. O pessoal que está em casa também, já pode separar aí macarrão, óleo, arroz, feijão, o que mais? Mais tomate, farinha de trigo, essas coisas aí. O que mais? Ajuda aí, açúcar, café, é isso aí, óleo, azeite, né? Já traz aqui em nome de Jesus. Inclusive nós vamos fazer o derramar o azeite aí na quarta-feira que vem. Alguém já quer semear o azeite aí? Já levanta a mão aí, vai. Quem vai semear o azeite? Ninguém? Vamos lá então. Então, a briga está grande agora. Ai, meu Deus do céu. Agora levantou um monte de mão, né? Então vamos fazer o seguinte. Então vamos lá então. Valdir, traz o azeite então. Pronto, Eudes. Dobra o negócio que você ia trazer aí. Você pegou aí, Eudes, para trazer. Óleo.
Traz 2, pronto. E, enfim, nós vamos abençoando aqui. Pessoal que está em casa, também traga algo aí. De repente, aqui na igreja tem algumas pessoas que às vezes recebem a cesta básica e não usa tudo. Só tira algumas coisas. E depois o restante já semeia para outras pessoas. Já é uma bênção, né? Mas se você que pode trazer, traga para a gente poder fazer esse direcionamento, esse alimento para famílias. E graças a Deus que nós temos conseguido encaminhar. Olha, pessoal, quem tem fome não pode esperar, é ou não é verdade? Então, generosidade. Um beijo, gente. Fica com Deus, você que está em casa. Em nome de Jesus. Vocês já estavam indo embora, que vocês estão aqui, né? Alguém trouxe o dízimo, a oferta? Traz aqui para a gente orar. Em nome de Jesus.